Olá, que bom, chegamos à lição 3 e o tema desta semana é o sábado, um dia de liberdade. Como o próprio título já diz, esse é o tema desta semana. O sábado, para o povo de Israel e para nós também, é um dia que fala de descanso, que fala de adoração, mas também é um dia que fala de confiança em Deus, porque é um dia que nós entregamos a Deus as nossas lutas, deixamos de lado tudo isto e confiamos na provisão de Deus para a nossa vida, nas bênçãos de Deus para a nossa vida, na salvação de Deus para a nossa vida. E ao mesmo tempo é um dia que nos lembra que podemos e devemos ajudar o nosso irmão, o nosso próximo. Um dia de fazer o bem. Então, para facilitar as coisas, dividimos o nosso tema em alguns tópicos. O primeiro deles nos diz que o sábado nos ensina, eu trabalhei sempre com a palavra ensino, nos ensina sobre receber de Deus e compartilhar com os outros. E o caso que aparece, que vem à tona, que o autor desenvolve, é Êxodo capítulo 16, você sabe qual é? É o capítulo que trata do maná, aquele pão do céu que caiu para sustentar Israel na sua jornada pelo deserto. E o maná Deus derrama de forma suficiente diariamente, mas na sexta-feira vinha dobrado para que o povo, durante o sábado, não precisasse se preocupar, não precisasse sair e confiasse que Deus estava dando a eles o sustento. Tanto é que quando um metido a esperto sai para buscar o maná no sábado, ele, de fato, não o encontra. Ou se alguém exagerasse na busca do maná, colocasse quantidade acima do que deveria, aquele maná se estragava. Então, de um dia para outro. Isto nos mostra a provisão de Deus, nos mostra a bênção de Deus e nos mostra que devemos confiar e entregar a nossa vida a Deus, porque Ele pode nos dirigir pelo caminho correto desde que quisermos. Isso também nos mostra que o excedente daquilo que temos, das bênçãos que Deus nos dá para o nosso sustento, podem e devem ser compartilhadas com outras pessoas, que nós não devemos reter tudo para nós numa atitude egoísta, mesquinha, que muitas vezes temos. Então o sábado nos ensina sobre receber de Deus e sobre compartilhar com os outros. Segundo tópico, o sábado nos ensina a igualdade entre as pessoas. Se você observar, o princípio do sábado, além da questão do sétimo dia, né, incluía, por exemplo, o descanso especial no sétimo ano da terra. Havia também o jubileu, que eram aquela série de 7 anos, 7 séries de 7 anos, que no final dava no ano 50, nos 50 anos, quando a terra era devolvida ao seu dono original. Então esse princípio aí do sétimo era bastante interessante. E o mandamento em si, que é o que nos interessa mais, ele começa logo tratando de pessoas. Ele diz, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. Quer dizer, ele está tratando de gente. Ele mostra esse aspecto humano, esse aspecto solidário, esse aspecto de preocupação com as pessoas. Não apenas com as coisas, mas primariamente com as pessoas. Ele, inclusive, é um mandamento que, como diz o tópico que nós estamos desenvolvendo aqui, o tópico 2, ele é um mandamento que trabalha especificamente com a igualdade das pessoas. Ele concede, por exemplo, descanso até para os animais. Ele diz, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem os animais. Ou seja, ele está aqui promovendo um descanso igualitário, direitos iguais para todos. Olha que maravilha, num tempo em que as coisas eram, de fato, bem mais grosseiras e as leis eram bem mais grosseiras do que as que hoje temos, que falam de igualdade, que falam de respeito à vida humana, que falam de direitos iguais para todos. Um terceiro tópico desta semana é que o sábado nos ensina que é lícito fazer bem nesse dia. Jesus curava no sábado. E nós todos já sabemos
que o problema de Jesus não era com o sábado. Ele guardava o sábado. Ele era contra o tipo de sábado errado que as pessoas guardavam na sua época. Ele era contra os rituais farisaicos de pequenas leis, de penduricalhos na lei, colocados pelos fariseus, que inclusive não estavam essas leis nas escrituras, na Bíblia, nos mandamentos, mas eram invenções, interpretações, algumas delas extremamente esdrúxulas e complicadas. Eram regras farisaicas que não estavam nas escrituras. Então, para Jesus, e Jesus liquidou essa situação dizendo o seguinte, Mateus 12:12, é lícito fazer bem aos sábados. É claro, e aqui eu queria fazer um hiatozinho, um adendozinho, né, indo para a prática agora, é lícito fazer bem aos sábados, e especialmente quando falamos de situações emergenciais, e situações essenciais que têm a ver com a vida, nós podemos fazer até um esforço físico no sábado. O que não podemos, às vezes, é fazer coisas que poderíamos fazer no outro dia. Vou citar aqui um exemplo muito simples. Um grupo de jovens da igreja, por exemplo, está fazendo, ou promete fazer uma casa para uma pessoa, ou reformar a casa de uma pessoa que está vivendo numa situação precária. Eles não precisam fazer isso no sábado, todo esse esforço de arrancar telhas, de colocar telhas, de assentar tijolos, de rebocar, de lixar e pintar ou coisa parecida, de trocar janelas, portas ou coisa assim. Eles podem fazer isso num domingo, num outro dia da semana, não exatamente no sábado. Mas vamos supor que a casa dessa pessoa sofra sob a ação de um temporal, de uma tempestade, todo o telhado se arranque. E então, no sábado à tarde, nós vamos para lá colocar lonas em cima daquela casa para proteger aquela família da chuva, do frio e da intempérie. Isto é possível. Então aqui você tem um caso de essencialidade e um caso que também requer nossa operação, todavia pode ser feito em outro dia. Esse é o ponto que nós podemos aqui discutir sobre o sábado e não perdemos de vista a sua essência, digamos assim. Mas, finalmente, o ponto número 4 desta semana, essa questão do sábado e o aspecto de ajuda ao próximo, de fazer o bem, é que o sábado ele nos lembra duas coisas extremamente importantes. Uma tem a ver com a nossa dignidade, ele nos lembra a criação. Êxodo 20, verso 8 a 11, fica claro que o sábado nos lembra Deus como Criador e como Senhor da nossa vida. Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, ao parar no sábado, não é apenas uma questão de não trabalhar. É mais do que isto. É reconhecer Deus como Criador e como Senhor da minha vida. Então isso tem a ver com a minha própria existência. Ao guardar o sábado, eu estou dizendo que Deus é o meu Criador. Eu estou dizendo que a minha origem é nobre. Eu estou dizendo que eu sei de onde eu vim. Mas, ao guardar o sábado, eu também tenho que saber para onde eu vou. O sábado me mostra isto. E há um segundo aspecto dentro da Bíblia que nos mostra que o sábado, além de nos ensinar a criação, nos lembrar a criação, ele é um memorial da redenção ou da salvação. O sábado me mostra que Deus me salvou lá na cruz, mas que Jesus voltará para me buscar, para que eu esteja para sempre com Ele num mundo sem pecado. Deuteronômio 5, 12 a 15, você vai ler isto, porque o texto de Deuteronômio diz que Deus disse a Israel, vocês devem sempre estar lembrados que eu fui o Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Guardem os meus sábados como um memorial disto, ou seja, como um memorial da libertação, como um memorial da liberdade que eu estou lhes dando. Então, perceba, você tem aqui dois aspectos, criação e redenção. Você tem aqui o aspecto de quem eu sou, ligado à criação, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho origem nobre, mas ao mesmo tempo você tem aqui para onde eu vou, qual é o meu futuro. O meu futuro será glorioso, porque eu sou um salvo, um liberto do Egito do pecado, do faraó que é o diabo, e estarei nas mansões eternas com o meu Senhor. O sábado me lembra essas duas coisas, é um memorial tanto da criação quanto da redenção. E para a gente terminar, falando de tudo isto, como é que a gente poderia, digamos assim, trabalhar essa questão
sobre o sábado como uma demonstração da confiança em Deus. De forma prática, pergunta aos alunos, como é que eu demonstro que eu confio em Deus ao guardar o sábado? Um exemplo, por exemplo, poderia ser assim, tem uma pessoa que deixa de ir ao emprego ou de abrir o seu comércio no sábado, que é o dia que ele mais venderia, para obedecer a Deus. Isto é ou não é uma prova de confiança em Deus? Quais são algumas outras provas de confiança em Deus quando guardamos o sábado? E como podemos usar o sábado para ajudar o nosso próximo, aquele que precisa de nós? Boa discussão, uma boa lição. Semana que vem a gente volta. Até lá.